Olá, estamos aqui mais uma noite para continuarmos estudando o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus sob a orientação amorosa de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Livro da Esperança. E hoje o capítulo em estudo é o capítulo 15, que nos fala: Espíritas, instruí-vos. O versículo em estudo, utilizado por Emmanuel, está em João, capítulo 14, versículo 26, que diz assim: Mas aquele Consolador, o Santo Espírito, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus. Ele relaciona com o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, que diz: Espíritas, amai-vos, eis este o primeiro ensino, instruí-vos, este o segundo. E Emmanuel começa assim: prevenir e recuperar são atitudes que se ampliam entre os homens à medida que se acentua o progresso da humanidade. Aparecem noções de civilização e responsabilidade e levantam-se ideias de burilamento e defesa. Tanto quanto pudermos, porém, não os restringamos ao amparo de superfície. Imperioso tratar as águas da fonte, no entanto, cansar-nos-emos debalde se não lhes resguardarmos a limpeza no nascedouro. Educação e reeducação constituem a síntese de toda a obra consagrada ao aprimoramento do mundo. Então, Emmanuel aqui, ele vai nos falar sobre a importância do instruí-vos e do amai-vos. E ele nos coloca que a civilização tem progredido muito. E o progresso em si traz muitas coisas boas, como a prevenção de doenças, tanto doenças do corpo físico, como a prevenção das doenças psíquicas. Fala-nos na recuperação de casos relacionados a doenças do corpo físico, de doenças psíquicas, recuperação de pessoas no vício. São coisas que hoje fazem parte da nossa civilização. Mas nós não podemos parar por aí. E ele nos chama a atenção que nós precisamos tratar as águas na fonte. E é interessante nós pensarmos onde está essa fonte. Porque se nós ainda estivermos achando que a fonte está externa, nós ainda não estaremos conseguindo manter a água dessa fonte pura. Porque, a bem da verdade, a fonte brota no nosso coração. E se essa água que brota no nosso coração, ela está contaminada, a culpa da contaminação é nossa mesmo. Porque nós não estamos cuidando do nosso íntimo. Então, não adianta nós fazermos ações apenas exteriores. Nós precisamos estar cuidando também do nosso interior. Aí entra a questão do autoconhecimento. Aí entra a questão de nós sabermos aquilo que realmente somos e termos um direcionamento de onde queremos chegar. Porque é muito importante nós sabermos para onde nós queremos caminhar. Hoje nós podemos reconhecer, somos espíritos imperfeitos? Sim. Temos muitos erros? Sim. Mas onde eu quero chegar? Então, nós temos que mirar no nosso alvo. E o nosso alvo precisa ser Jesus. Ele é o alvo. Ah, mas eu tô longe dele. Tá bom, eu também tô. Todos nós estamos. Mas nós precisamos caminhar para ele. E se a gente perder o nosso alvo de vista, a gente se perde no caminho. É interessante nós pensarmos que Jesus se coloca como bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor que conduz as ovelhas. E é interessante nós pensarmos que
a ovelha dentro do rebanho, ela obedece e reconhece a voz do pastor. Se o pastor não está junto ao rebanho, as ovelhas ficam perdidas. E nós somos as ovelhas do rebanho de Jesus. Ele mesmo disse isso. Então, se nós não o tivermos por o nosso pastor, nós estaremos perdidos. Nós não saberemos para onde ir. Então, nós precisamos estar atentos a isso, que nós temos que ter Jesus como nosso pastor. E para que isso aconteça, nós temos que educar e reeducar o nosso coração, os nossos sentimentos, para que isso se reflita ao nosso redor, onde nós estamos inseridos na sociedade. E Emmanuel continua. Gastam-se verbas fabulosas em apetrechos bélicos e raro surge alguém com bastante abnegação para despender algum dinheiro na assistência gratuita aos semelhantes, para que se lhes pacifique o raciocínio conflagrado. Espantamo-nos diante do desajustamento juvenil, a desbordar-se em tragédias de todos os tipos, e pouco realizamos, a fim de que a criança encontre no lar o necessário desenvolvimento com segurança de espírito. Monumentalizamos instituições destinadas à cura dos desequilíbrios mentais, e quase nada fazemos por afastar de nós mesmos os vícios do pensamento com que nos candidatamos ao controle da obsessão. Clamamos contra os desregramentos de muitos, afirmando que a Terra está em vias de desintegração pela ausência de valores morais e, na maioria das circunstâncias, somos dos primeiros a exigir lugar na carruagem do excesso, reclamando direitos e privilégios com o absoluto esquecimento de comezinhos deveres que a vida nos preceitua. Então aqui ele nos chama a atenção para como nós, humanidade, temos nos conduzido. Então nós nos empenhamos muito ainda com as questões materiais. Ele fala dos apetrechos bélicos, das armas, né? Então hoje no mundo ainda se gasta muito com essas questões de armamento militar. Só que a proporção de pessoas que querem ajudar ao semelhante é muito menor do que aquelas que querem garantir o poder através das armas, o poder, o domínio. Ele chama a atenção que nós falamos a respeito dos desajustamentos dos jovens e acompanhamos diversos tipos de tragédias que envolvem a juventude. Mas qual que é o papel que nós temos desempenhado ajudando as crianças a encontrarem no próprio lar o desenvolvimento com segurança do espírito? Nós estamos ajudando os lares a se estruturarem para serem canto de repouso para as almas? Nós estamos cuidando daqueles que estão ao nosso redor? Ou nós ainda estamos indiferentes aos semelhantes? E ele fala que nós criamos instituições enormes que tratam de cura dos desequilíbrios mentais, mas estamos descuidando dos nossos próprios vícios de pensamento, que é onde nós abrimos as portas para os processos da obsessão. Porque como é que se dá a obsessão? A obsessão se dá por sintonia de pensamento e de sentimento. Então, em algum momento, quando nós passamos por um processo obsessivo, nós abrimos as portas para que aquele irmão ou aqueles irmãos com os pensamentos e sentimentos ainda maculados pelo mal, como nós mesmos, se aproximasse de nós. E nós facilitamos esse trabalho por falta de cuidarmos do que sentimos e cuidarmos do que pensamos. Porque nós precisamos entender, de uma vez por todas, que não é porque eu só penso que eu não estou praticando o mal, uma vez que quando eu penso, eu crio formas, e essas formas, essas criações ficam ligadas a mim, ou são projetadas para o outro. Então, o nosso pensamento, ele precisa urgentemente de reeducação. E a grande pergunta que fica é: o quanto que nós estamos comprometidos
em reajustar os nossos pensamentos. E então ele diz, mais uma, que nós reclamamos da falta de disciplina, de regras de muitos da terra. A gente reclama da ausência de valores morais, mas muitas das vezes nós somos os primeiros a não dar o exemplo daquilo que nós estamos cobrando do semelhante. Nós continuamos exigindo do outro um comportamento e sendo muito brandos conosco mesmo, quando na verdade nós devemos cobrar de nós um melhor comportamento e termos mais compaixão do semelhante que caminha conosco. Vamos nos lembrar da passagem do argueiro e da trave no olho. Então nós sempre estamos vendo o argueiro no olho do semelhante, mas nós temos uma trave no nosso. O argueiro no olho é um cisco no olho do outro, e a trave é algo imenso que está no nosso. E nós insistimos em achar que o problema sempre está no outro, como se nós não tivéssemos que fazer melhorias íntimas também. Então, se nós ainda estamos reclamando que a terra está carente de valores morais, precisamos urgentemente parar para pensar como que nós temos contribuído para esses valores. E Emmanuel vai concluindo dizendo, combatamos sim o câncer e a poliomielite, a ulceração e a verminose, mas busquemos igualmente extinguir o aborto e a toxicomania, a preguiça e a intemperança, que muitas vezes preparam a delinquência e a enfermidade por crises agudas de ignorância. Para isso, e para que nos disponhamos à conquista da vida vitoriosa, é que o Espírito de Verdade, nos primórdios da codificação kardeciana, nos advertiu claramente: espíritas, instruí-vos. Então, Emmanuel termina falando, olha, é louvável melhorar a condição da vida humana na Terra. Então, vamos sim combater o câncer e a poliomielite, vamos tratar as doenças, mas vamos também cuidar das questões como o aborto, a toxicomania que está ligado aos vícios, ligados à bebida, às drogas. Ele fala da preguiça, da intemperança. Então, se nós não buscarmos combater esses sentimentos, esses comportamentos que conflitam com as leis de Deus, que conflitam com o amor de Deus pela humanidade, por todos os seus filhos, nós não conseguiremos melhorar as enfermidades e crises agudas de ignorância. Porque a ignorância ignorância no sentido de não saber, de desconhecer. Então, nós precisamos trabalhar a falta do conhecimento a respeito da vida imortal, a respeito dos valores espirituais. Por isso que os espíritos nos advertem: espíritas, instruí-vos. E o espírito que nos convida a isso é o Espírito de Verdade. Então, não existe outro caminho para a nossa evolução. É necessário o estudo, é perseverança, é necessário nós termos este comprometimento conosco primeiro, em buscarmos sempre oferecer o melhor e de trabalhar sempre para minimizar aquilo que ainda não está bem dentro de nós. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma abençoada semana. Até a próxima!